sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, havendo número regimental, iniciamos nossos trabalhos. Antes eu gostaria de fazer uma homenagem. Meu amigo Sérgio Santana me pediu para registrar, com imenso pesar, o falecimento na manhã da última quinta-feira, 4 de abril, do Dr. José Roberto Kovac, aos 63 anos de idade. Dr. Kovac era advogado, com extensos serviços prestados ao setor educacional, especialista em direito educacional, atuava como diretor jurídico do Sindicato das Entidades Mantenedoras do Estado de São Paulo desde 1995. Foi coordenador e professor do curso de Direito Educacional no Centro de Extensão Universitária, consultor jurídico da ABMIS e da ABRAF. Foi também sócio fundador e diretor administrativo e financeiro da Universidade Solidária Unisol, presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, professor de Direito Educacional do MBA da Universidade de Ribeirão Preto, além de autor de diversos livros na área jurídica. Kovac, conhecido por ser devoto de Maria, foi um marido atencioso e companheiro e um excelente pai, e deixa a esposa Iara e os filhos José Roberto, Fernando e André. Peço a todos um minuto de silêncio em homenagem ao doutor. Que o Senhor conforte o coração de sua família e de seus familiares. Em apreciação à ata da 4ª reunião deliberativa extraordinária, realizada em 27 de março, informo que a leitura da ata está dispensada, nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, número 123, 2020. Em votação a ata, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Informo ao plenário que a relação completa do expediente encontra-se publicada na página da comissão. Alguém gostaria de Lídice, deputada Lídice, tecer a respeito do acordo, ou eu posso prosseguir, para poder explicar o acordo? Vossa Excelência pode prosseguir como presidente a respeito do acordo. Se houver alguma dúvida, eu esclareço. Obrigado, doutora Lídice. Nós temos hoje diversos projetos importantes sobre evasão escolar, sobre financiamento para escolas públicas e privadas, também com relação a cursos presenciais para a formação da área, que seja de forma obrigatória e exclusiva, que é a relatora, a deputada Alice Portugal. E nós gostaríamos de fazer uma inversão de pauta, votando primeiro os projetos de lei. Então, nós votaríamos, tiraríamos por acordo os itens 21, 22 e 24 e votaríamos os itens 20 e o item 23. Logo após, votaríamos todas as audiências públicas em acordo, em globo, para serem aprovadas. E, por final, votaríamos os 2 requerimentos do deputado André Fernandes, de número 79/2024 e 80/2024. Para, dessa forma, nós termos mais celeridade e eficiência aqui na nossa Comissão de Educação. Então, assim explicado o acordo, eu gostaria de colocar em votação esse acordo. Por acordo, a retirar de pauta os itens 21, 22 e 24. E passamos agora para o item 20, projeto de número lei 3.385/2021 do Senado Federal, Alessandro Vieira, que institui a política educacional emergencial para acolhimento, permanência nas escolas e aprendizagem dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio das redes públicas de educação básica. Relatora, a deputada Tabata Amaral, e passo a palavra, considero a palavra a relatora do projeto, a deputada Tabata Amaral, para proferir o parecer. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer ao presidente pela inclusão desse projeto tão importante na pauta e cumprimentar a todos os parlamentares que estão presentes.
Presidente, eu gostaria de solicitar para ir direto ao voto. Sua solicitação é concedida, deputada Tabata Amaral. Ela pediu para votar diretamente. Só para fazer a leitura a partir do voto. Concedido? Obrigada. O projeto de lei número 3.385 de 2021, de autoria do senador Alessandro Vieira e mais 3 apensos, o PL número 3.520 de 2021, o PL número 4.458 de 2021 e o PL número 597 de 2022, cujos autores são a senadora Maria do Carmo Alves, o senador Flávio Arns e a deputada Marília Reis. Respectivamente, formam um conjunto de propostas que se preocupa fundamentalmente com os efeitos provocados pela pandemia de Covid-19 na educação básica. De fato, temas como evasão escolar, falta de acesso ou acesso bastante limitado às tecnologias digitais e baixos índices de aprendizagem, com os quais o país já convivia em alguma medida, ganharam maior escala e relevância com a pandemia de Covid-19, que se espalhou pelo mundo no início de 2020, com efeitos avassaladores sobre a vida das famílias brasileiras entre 2020 e 2021. Convém destacar que os sistemas de ensino dos estados, municípios e do DF adotaram, ao longo da pandemia, medidas emergenciais de oferta educativa. Porém, como afirma o relator da matéria no Senado Federal, o senador Veneziano Vital do Rego, o Índice de Educação à Distância, criado por pesquisadores da USP, mostrou deficiência na implementação do ensino remoto nas escolas do país entre março e outubro de 2020, o que, por consequência, gerou aumento da desigualdade já existente na educação. As redes de ensino estaduais tiveram pontuação média de 2,38 e as redes municipais das capitais 1,6, sendo 5 a maior alcançada, metade dos 10 pontos possíveis. Entre os problemas mais comuns, podemos citar atraso na implementação do ensino, ineficiência nas ações e descaso com a forma como o aluno acessaria o conteúdo. Nesse sentido, as proposições procuram abarcar os problemas que foram mapeados ao longo dessa experiência. O PL número 3.385 de 2021 propõe a criação de uma política educacional de caráter emergencial, com foco nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, e nas ações de acolhimento, buscativa e recomposição de aprendizagem. O PL número 3.520 de 2021 institui um plano nacional, definindo diretrizes nacionais e as atribuições dos entes federados para colocar em marcha ações de enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 na educação. Por sua vez, o PL número 4.458 de 2021 declara o biênio 2023-2024, período em que se deve priorizar ações de buscativa para garantir a matrícula de todas as crianças e os adolescentes em idade escolar. O PL número 597 de 2022 preocupa-se com a recuperação de aprendizagens na alfabetização. Procuramos aproveitar, no substitutivo anexo, boa parte das ideias centrais das proposições, vinculando-os às situações de emergência de saúde pública, e não exclusivamente à pandemia de Covid-19. A opção deve-se ao fato de que, embora perdurem alguns dos efeitos da pandemia de Covid-19, o contexto de maior risco de contágio e de limitações mais severas no campo educacional já cederam. Ademais, várias ações já foram colocadas em curso pelos sistemas de ensino e encontram-se em estágios diferenciados de implementação e monitoramento. Dessa forma, sugerimos adotar um termo mais genérico, que permitirá a aplicação das medidas propostas em outros contextos de emergências de saúde pública. Optamos ainda por dar prioridade às ações voltadas para 2 pontos nevrálgicos do processo escolar: a alfabetização nos anos iniciais, etapa crucial que influencia fortemente a trajetória escolar, e o ensino médio, que fecha o ciclo de formação básica e consolida ou não as possibilidades dos alunos concluintes seguirem outras oportunidades educativas. Outras mudanças relevantes incorporadas ao substitutivo foram: 1. A vinculação das ações de recomposição de aprendizagens à Base Nacional Comum Curricular, artigo 2º, parágrafo 2º, e 2. A atenção aos alunos com deficiência, transtornos globais de aprendizagem e altas habilidades ou superdotação, a educação escolar indígena, quilombola e a educação do campo ao lidar com as desigualdades nas ações de reforço de aprendizagem, artigo 4º, inciso 1º.
3. A alteração do período do biênio da busca ativa para 2024-2025, artigo 10. Em vista do exposto, votamos favoravelmente a aprovação do PL número 3.385 de 2021, do PL número 3.520 de 2021, do PL número 4.458 de 2021 e PL número 597 de 2022, da forma do substitutivo em anexo. Em resumo, esse é um projeto que vem dar uma resposta, ainda que tardia, a tudo que a gente tem de consequência do Covid-19. É importante dizer que, combinado a outras políticas, como é o Pé de Meia, esse é um projeto que ele foca na busca ativa, na recuperação das aprendizagens e elenca o biênio de 2024 e 2025 como um marco para a gente resgatar centenas de milhares de alunos que saíram da escola por conta do Covid. É importante também parabenizar o senador Alessandro Vieira e todos que trabalharam por esses projetos, porque a gente dá um passo além e faz uma coletânea dos aprendizados até aqui, para que Deus nos livre e guarde, mas diante de uma outra pandemia como essa, a gente saiba reagir de forma mais rápida. Então, esse é um resumo do projeto, peço o apoio dos parlamentares e finalizo aqui o meu voto. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Tabata. Não havendo em discussão o parecer da relatora, não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agora nós vamos ao projeto número 1671 de 2023, do senhor Vermelho, que dispõe sobre a abertura de linhas de crédito do BNDES para micro e pequenos empresários de educação e escolas da rede pública para implementação de sistemas de segurança. Relator, deputado delegado Paulo Bilinski, parecer pela aprovação com substitutivo. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agora nós passamos para votações dos requerimentos de audiência pública. Votação em globo dos requerimentos de audiências públicas e seminários constantes da pauta. Itens 1 a 14 e dos itens 17 ao 19. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. No item... Pela ordem, senhor presidente. No item de número 5, Sim. Deve estar incluso aí, né? Nesse requerimento, eu só gostaria de incluir mais uma pessoa, eu não sei se é possível, né? O presidente do Fórum Brasil Educação, o Celso Misk, ok? Eu agradeço. Deputado Ismael, será incluído. Peço que envie por e-mail também, isso, farei. que nós colocaremos. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Capitão Alden. Por gentileza, gostaria de incluir no requerimento 73 o nome do presidente do CONFEF, Cláudio Bosch, o Conselho Regional de Enfermagem, Antônio Ricardo Cafunda, o Sindicato de Educação Física do Paraná. E aí caminharemos posteriormente a o ofício com os nomes. Nicolas. Presidente, eu também Ótimo, gostaria de... Deputado Capitão Alden, é somente a fins de esclarecimento, qualquer inclusão que não seja o deputado autor, é necessário entrar em contato com o autor do requerimento para, caso isso seja de comum acordo, seja aprovado. Tá? Isso foi aprovado, inclusive, no nosso acordo de procedimento. Agradeço aos deputados que ontem participaram da nossa reunião de coordenadores. Afinal de contas, foi extremamente demandado o acordo de procedimento e conseguimos ter uma conversa sadia, de qualidade, e o acordo de procedimento já está disponível. Quem desejar ter a disponibilidade disso, entre em contato com a nossa equipe e terá. Deputada. Eu queria sugerir, presidente, que nesse requerimento do Gustavo Gayer, dessa audiência pública para debater o antissemitismo nas universidades brasileiras, também se incluísse nomes como o Alid Rabah, que representa a FEPAL aqui no Brasil. Obrigada. Obrigado, deputada. Mais uma vez, deixar claro que isso depende da aprovação do autor do requerimento. Deputado. Nicolas, do 74, da deputada Luciene, eu conversei com ela, inclusive. Queria subscrever. Perfeito. Subscrito, deputado. Senhor presidente, não só fazer um agradecimento, nós vamos realizar, com a aprovação dos requerimentos, o seminário para debater o PL 2387,
que inclui os professores de educação infantil como integrantes do magistério. Vamos realizar esse seminário no Espírito Santo, um projeto já aprovado por essa comissão da deputada Luciene Cavalcante. Eu sou o relator desse projeto na CCJ e nós vamos realizar esse seminário no Espírito Santo. Convido os parlamentares que quiserem participar conosco, principalmente os parlamentares do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só subscrever os itens 1, 2 e 6. Presidente, Mais algum deputado Franciano? subscrever o item 6, requerimento 70, requerimento 78, 79 e 80. Mais algum deputado gostaria de subscrever algum requerimento? Professor, 2 e 6. 1 e o 2. 1, 2 e 6. E Coronel 1 e o 2, presidente. Zuco, 1 e 2. Perfeito. Passo agora para o item 15 da pauta, requerimento número 79/2024, do senhor deputado André Fernandes, que requer o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para instalação de inquérito para apurar atos de terrorismo praticado contra parlamentares no dia 1 de abril de 2024 pela organização Levante Popular da Juventude. Alguém gostaria de encaminhar o voto? Deputada... Deputada Alice Portugal com a palavra. Presidente. Minuto, presidente. Senhor presidente, na reunião passada, nós tivemos aqui um debate acerca da existência de moções e de soluções em nível dessa Comissão de Educação que se remetiam a questões interna corpore das instituições universitárias, etc. Hoje, nesse requerimento, vem o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para instauração de inquérito para apurar atos de terrorismo praticado contra parlamentares no dia 1º de abril de 2024. Evidentemente, nós que temos conhecimento de que os estudantes se manifestam, e é legítimo que eles se manifestam, não podemos concordar que manifestações, que embates verbais sejam caracterizados como terrorismo, nem como algo que não seja, né, internalizado por membros de uma comissão de educação, por exemplo, na medida que nós temos clareza de que é natural da luta estudantil o embate, o debate, o processo de enfrentamento. Então, eu gostaria, senhor presidente, primeiro de apelar ao autor, ao autor, deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que retirasse, até porque encaminhar a Procuradoria-Geral da República é um atributo de partidos políticos, de entidades de caráter nacional. A comissão, ela não tem, né, estofo jurídico, não tem identidade jurídica, o presidente não está ouvindo, mas tudo bem. Não tem identidade jurídica para esse tipo de encaminhamento. Não é típico da comissão. Melhor seria um debate sobre a forma de manifestações, o próprio registro, caso o parlamentar tenha se sentido agredido, a organização. Então, objetivamente, não cabe terrorismo, não cabe a compreensão de que essa comissão tenha, né, estofo, cabedal jurídico para fazer o encaminhamento à Procuradoria-Geral da União. Então, efetivamente, e ainda, por sua vez, o deputado atingido afirma que irá acionar o Ministério Público, a Polícia Federal e levará o caso ao presidente da Câmara. É todo o direito do deputado. Mas impor essa comissão uma decisão que não lhe cabe, na verdade, me parece que não procede. Então, eu queria, muito delicadamente, pedir ao deputado que retirasse. E, se não, aos deputados desse colegiado que votem contrário. O movimento estudantil se organiza por tendências. Elas adquirem nomes. São nomes construídos na sua relação cotidiana de ação política. Não são organizações à parte. Eles são estudantes. Estudantes se manifestam contra e a favor. E, objetivamente, possivelmente tenha sido esse caso. Conheço o Levante da Juventude,
é absolutamente averso a qualquer ação terrorista. Não tem nada a ver com grupos terroristas. É um movimento que atua dentro do movimento estudantil legitimamente. E eu gostaria de pedir que esse requerimento fosse retirado, de preferência, que se não fosse, infelizmente, derrotado. Irei passar a palavra para um deputado para encaminhar favoravelmente e assim vou intercalando, ok? Para encaminhar de maneira favorável o deputado Coronel Zucco. Presidente Nicolas, eu, sinceramente, deputado que me antecedeu, o qual tenho grande respeito, mas eu não acredito que a parlamentar, após ver as imagens do ato criminoso, terrorista, venha a esta comissão relativizar, falar em liberdade de expressão. É inadmissível que o Parlamento Federal acoberte, relativize crimes que são cometidos contra colegas de parlamento. Eu vejo muitas vezes, deputada, na Comissão de Segurança, onde a oposição tem maioria, críticas a violências também contra os parlamentares da esquerda. Mas Vossa Excelência vira público dizer que a Organização Levante Popular da Juventude não é uma organização criminosa, após atear fogo, após fazer um boneco do deputado e queimar o boneco, após ter a prepotência, a vaidade, o ego de assumir os crimes, a senhora vem a público dizer que faz parte da democracia, da livre manifestação. Que democracia é essa? Que livre manifestação é essa? Essa comissão tem o dever de estar unida para evitar esse tipo de violência. Não há motivo algum para que este levante popular da juventude cometa violência contra o parlamentar André Fernandes. E eu espero claramente que Vossa Excelência não tenha acompanhado o caso, não tenha visto as imagens, porque vai ficar realmente muito feio após a senhora ter ciência dos fatos, relativizar e dizer que aquilo é a liberdade de expressão. Infelizmente, presidente Nicolas, nós não podemos, sempre que tem a pauta aqui, ir para o lado ideológico e defender crimes. Podem gravar Organização Levante Popular da Juventude. Vocês são criminosos e têm que pagar pelos atos. Para encaminhar contrário, deputado Edilvan. Eu fico imaginando as pessoas pensaram um pouco sobre um sentimento chamado empatia. E eu até acho que nesse momento o deputado deve ter sofrido quando vê esses fatos. Mas só que empatia não pode ser seletiva, não pode ser só sobre determinada situação. O deputado André já atingiu muitas pessoas, e de forma forte e veemente. Inclusive ele é processado pela PGR por conta de incentivar atos golpistas. Então é bom a gente entender a empatia nos dois sentidos. Eu até sofro um pouco por ele também nesse fato. Mas eu acho que o que acontece aqui é um pensamento coletivo. Essa comissão não entende que foi um terrorismo. Então eu até sou a favor de uma apuração. Mas até a Comissão de Educação concluir que são terroristas, que são marginais, eu acho que isso é muito forte. E essa comissão não pode estar a serviço somente desse processo. Senão todo fato que acontecer nesse país vem para a Comissão de Educação para condenar. Nós não somos esse tipo de órgão. Então, assim, eu até lamento o ocorrido,
mas longe de entender que são terroristas, que vão ser processados, que é organização criminosa. Não entendo dessa forma. Então, eu encaminho contra. Para encaminhar favorável, capitão Alden, por 3 minutos. Senhor presidente, por gentileza, adiciona o tempo de liderança. Concedido o tempo de liderança, capitão Alden. Engraçado, senhor presidente, senhores e senhoras que nos acompanham, todos falaram aqui de forma veemente que não se pode caracterizar o movimento como terrorismo, mas foram rápidos no gatilho na hora de apontar o dedo aos atos antidemocráticos. Todos aqui da esquerda, os comunistas, o pessoal da extrema esquerda, rapidamente resolveu acusá-los, todos aqueles, homens, mulheres, senhorinhas, crianças, adolescentes, com a Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, orando, acusaram-os de terrorista. Não fizeram nenhuma cerimônia. Aí aqui, vem cheio de conversinha, cheio de papinho, não são terroristas. Ora, se você consultar aqui, no Google, ou qualquer buscador de preferência, vocês vão ver aqui, essa mesma sigla, que é dita aqui como não sendo terrorista, está aqui, fogo nos racistas, segurando cartazes e mandando tocar fogo nos racistas. Igualmente fizeram com o boneco, simulando ali o deputado federal André Fernandes. Então é muito bonito o discurso dessa galera da extrema esquerda, dizendo que eles não praticam terrorismo, mas nós, conservadores, nós, de direita, somos os terroristas. E por falar em terrorismo, aproveitando o ensejo, o senador Humberto Costa, do Partido das Trevas, declarou em uma recente entrevista que precisa urgentemente haver a regulamentação das redes sociais no Brasil. E olha que interessante, meu amigo Antônio de Paula. Diz aqui o senador Humberto, o dono da X, o antigo Twitter, que vem agredindo o Supremo Tribunal Federal, que vem agredindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa cruzada em que se pretende submeter o Brasil ao lamaçal. Apesar de Musk não respeitar democracias, admirador que é de golpistas totalitários e autocráticos, precisa saber que o Brasil vive plenamente um regime democrático. Bonita essa palavra, né? Democracia, liberdade de expressão. Onde já se viu comunista defender liberdade de expressão? Onde já se viu comunista defender a democracia? É a democracia deles, né? É de demônio, cracia, só pode. Não é democracia, como nós acreditamos. E aí vem demais o senador Humberto Costa, que não pode se permitir que as redes sociais sejam uma terra sem lei. E aí vem com discursos, não, porque a rede social é usada para poder alimentar os jovens com o discurso de ódio, com discursos antidemocráticos contra as instituições, a favor do golpe. E aí ele disse aqui, ó, que é preciso urgente que o parlamento brasileiro dê um recado para nada mais, nada menos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos para a apresentação de propostas concretas e contundentes contra a fake news. Mas esquece o senador Humberto e toda essa petralhada, os pessoal comunista, que a própria Corte Interamericana, senhor deputado Nicolas, está aqui, ó, a Corte Interamericana repudia a repressão contínua e as violações de direitos humanos na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, e aqui ninguém dá um pio. Perseguições políticas, prisões políticas, cassação de mandatos de opositores políticos, estão mandando de forma obrigatória e coercitiva opositores políticos para fora do país, tirando a sua nacionalidade, fechando igrejas, prendendo padres por discurso de ódio, por combate a fake news, porque estes representam atos antidemocráticos. E aí, como se não bastasse, o nosso STF, contra a fake news, Fux prevê até
bloqueio de bens e prisão. Então, senhores e senhoras que estão nos acompanhando, observem, porque no PL 2630, que está tramitando nesta casa, que rapidamente abaixaram a poeira, criaram um grupo de trabalho para propor novas ideias sobre o que é o fake news, o tal Ministério da Verdade, mas no PL 2630 está prevendo lá, além de multa, prisão, bloqueio de bens e contas bancárias daqueles que praticarem e disseminarem fake news. Inclusive para aqueles que praticarem e participarem de atos antidemocráticos. Igualmente fez o Canadá, na época dos caminhoneiros, protestando contra a Covid, os atos contra a Covid. Igualmente fizeram e fazem na Nicarágua, igualmente fazem e fizeram em outros tantos países que estão caminhando para o totalitarismo, para os regimes comunistas. E aí vem, acusado de fake news contra Moraes, é condenado a 5 anos de prisão, porque simplesmente ofendeu os iluministas. Seremos presos agora simplesmente por críticas contra os iluministas, porque praticou ato de fake news e de atos antidemocráticos. E aí, como o aparelhamento do Estado, infelizmente, por esse desgoverno, a AGU pede o bloqueio de bens de financiadores de atos antidemocráticos. Moraes determina bloqueio de 43 contas bancárias de suspeitos de atos antidemocráticos. Governo quer facilitar a lei para facilitar o bloqueio de bens de golpistas e de disseminadores de fake news. E aí você vê uma série de notícias e matérias que nos faz pensar quais outros países estão seguindo esse mesmo ritmo, esse mesmo rumo. Aí eu vou trazer aqui algumas outras matérias. China suspende contas em redes sociais de críticos às políticas contra a Covid-19. Leis rigorosas asseguram à China controle social na internet. China vai punir quem curtir posts nas redes sociais sobre protestos contra o governo federal. China eleva a censura na internet para níveis de emergência após protestos contra o governo. E aí viram recentemente em Cuba, aprovou-se prisão perpétua, resgatou leis penais antigas que prevê, inclusive, a pena de morte para aqueles que ofenderem, que criticarem o governo federal. E agora, essa semana, China registra a primeira prisão por prática de notícias falsas. E aí você tem aqui, ó, militares e policiais condenados a 30 anos de prisão na Venezuela por conspiração contra o governo federal. Nicarágua condena padre a 10 anos de prisão por praticar notícia falsa contra o regime. Ministério Público confirma investigações contra planos de golpe na Venezuela e diz que realizou 32 prisões. Tem aqui um monte de matérias. E nenhum desses extremistas de esquerda dão um pio sobre a violação de direitos humanos na Nicarágua, Venezuela. Todo dia, milhares e milhares de venezuelanos fugindo para o Brasil, correndo da fome, da perseguição. E todo mundo aqui caladinho. Os comunistas, todo mundo aqui, não, democracia. Me diga um país do mundo onde o comunismo funcionou. Nenhum, só nos livros do MEC, que foram durante muitos anos aparelhados para essa esquerdalhada. Então é preciso, senhores e senhoras, quem defende Deus, pátria, família, liberdade, não adianta ficar só na rede social, Deus, pátria, família, liberdade, e não vir aqui para o parlamento cobrar esses senhores e essas senhoras que ficam adorando Che Guevara, que ficam adorando Fidel Castro, e quem já morreu, quem já morreu está mais presente aqui do que nunca. Vamos cuidar dos vivos, vamos cuidar de quem quer uma educação de qualidade. Cuidado, estamos aprovando aqui, já foi aprovado, inclusive, nesta comissão, a realização de vários seminários nos estados para tratar do Plano Nacional de Educação e do Sistema Nacional de Educação. Está claro os objetivos: criminalizar o homeschooling, acabar com as escolas cívico-militares, implantar e introduzir conteúdos LGBTQIPN, porra nenhuma mais, e uma série de outras coisas para tentar, nos próximos 10 anos, acabar com a educação, acabar com a juventude do nosso país. Então fica aqui o nosso repúdio a esses extremistas de esquerda
que aponta o dedo nos acusando de terrorismo, de golpistas, quando eles o são. É aquilo que ele diz, né? Acuse-os do que eles mesmos são. Então fica aqui a nossa fala, senhor presidente, e vamos lutar para garantir a liberdade e a democracia nesse país. Para encaminhar contrário, deputada Lídice da Mata, logo após, deputado Vermelho com a palavra. Presidente, com toda a vênia, a deputada Lídice da Mata... Perdão, deputada Dandara, ordem, eu não sabia presidente. que a senhora estava aqui, eu iria passar a palavra para Vossa Excelência, mas pode fazer a sua questão de ordem. Não é questão de ordem, até fora da minha fala. Nós apresentamos um requerimento de retirada de pauta desse item 19. Eu queria saber se o senhor vai colocar para apreciação o requerimento de retirada de pauta. Vale lembrar também, presidente, que o autor não está presente. Ele é membro titular dessa comissão e ele não se faz presente. É o 79, Qual item? o nosso requerimento de O retirada requerimento de pauta. 79. Deputada Dandara, foi feito um acordo em que nós votaríamos primeiro os projetos de lei, logo após aprovaríamos em globo as audiências públicas e colocaríamos em votações ambos os requerimentos, 79 e 80. Então, pelo acordo não foi pedido... Presidente, pelo o deputado que é autor do requerimento de retirada de pauta, o deputado Pedro Crisai, que estava ontem na reunião de procedimentos, e que diz que mesmo com o acordo seria possível a gente pedir a retirada de pauta, já Exato. que não houve O próprio a construção. deputado Pedro Kizai ontem disse que, além das alterações que seriam feitas de retirada, por exemplo, do terrorismo, seriam votadas. Não vejo óbvio algum de votarmos aqui, se tiver voto maioria, ok, ganhou, e se tiver derrotado, derrotou. Esse foi o acordo, as pessoas estavam presentes, o senhor Edilvan estava presente, vejo que o debate aqui está sadio, acredito que tem mais poucos debatedores aqui para poder falar, e logo após encerraremos. Hoje, inclusive, quero agradecer aos deputados, estamos tendo uma comissão bastante respeitável e de exemplar. Peço para que a gente continue conforme Tudo a gente bem. está fazendo. Obrigado, deputado Então, Dandara. vou para a minha inscrição, tá bom? Ok. Queria que acrescer também o tempo de liderança à minha fala. Ok. Senhor presidente, por gentileza, subscrição do item 79. Feito. Deputada Dandara com a palavra. Eu também queria já deixar registrado a importância da gente votar esse requerimento de forma nominal. Porque nós temos que estabelecer uma diferenciação entre aquilo que nós chamamos de luta, construção de movimentos sociais, com aquilo que tenta construir ao longo dos anos, que é a criminalização desses movimentos. Me preocupa muito a fala de alguns deputados aqui que tentam equiparar a manifestação de um movimento social com o que aconteceu no 8 de janeiro. Olha, no dia 1º de abril, eu não vi manifestantes invadirem os 3 poderes, quebrarem o STF, quebrarem itens históricos da Câmara dos Deputados, atear fogo o gramado da esplanada, atear fogo a liderança de um partido político. Eu não vi no dia 1º de abril, inclusive dia da mentira, dia que nós rememoramos o que aconteceu com o golpe militar no nosso país, eu não vi esses manifestantes invadirem o Palácio do Planalto, e, inclusive, roubarem armas, roubarem itens dentro do Palácio do Planalto, atacar, depedrar artefatos históricos que estão ali. Não vi isso. Então, não se pode estabelecer nenhum tipo de equiparação entre o que aconteceu no dia 1º de abril com o que eles fizeram no dia 8 de janeiro. Inclusive, o STF, a CPI que aconteceu no Senado, a CPI mista, já trouxe, inclusive, inúmeros indícios da complexidade do que aconteceu no 8 de janeiro, em que houve mentores, financiadores, em que houve uma articulação para, de fato, se atentar contra a democracia brasileira. Me preocupa muito ver parlamentares legitimamente eleitos pelo voto na urna ridicularizar do termo e da palavra democracia. Olha, eu, como boa filha de um filósofo e historiador, sei muito bem que a etimologia das palavras ela é muito importante, de ser respeitada e considerada. O demo da palavra democracia não é associada a demônio ou coisa pejorativa nesse sentido. Pelo contrário, é povo. É povo. E olha, e é poder
do povo. Como é que nós vamos ridicularizar e debochar de uma palavra tão cara para nós? Nós que somos parlamentares, legisladores, e estamos aqui nessa casa para zelar pelo Estado democrático de direitos, duramente conquistado. Como é que nós, que legislamos nessa casa, não vamos reconhecer o valor da democracia? E aqui, nós não temos 2 pesos e 2 medidas, não. Nós temos coerência com a nossa atuação política. Quando nós defendemos a liberdade de expressão, nós sabemos que a liberdade de expressão não é a liberdade para cometer crimes. Liberdade de expressão não é liberdade para atentar contra a vida da outra pessoa. Liberdade de expressão é assegurada no nosso país para que a gente possa garantir o direito, a partir do princípio fundamental da livre manifestação. Agora, essa livre manifestação precisa estar imbuída também de um sentido coletivo, não só de um sentido individual. Eu conheço o movimento Levante Popular da Juventude, presidente, porque eu fui militante do movimento estudantil. Eu nunca fiz parte do Levante Popular da Juventude, porque sou, desde a minha origem, filiada ao Partido dos Trabalhadores. A minha mãe foi a primeira secretária do PT de Tuiutaba, no Pontal do Triângulo. O meu pai é um ex-seminarista que atuou nas pastorais de base, nas SEBs, no CEBI. Então, eu sou petista desde o meu nascimento. E na minha juventude, eu atuei nos movimentos de movimento estudantil conectados com a juventude do PT. Mas sempre caminhei em chapa de DCE, de União Estadual dos Estudantes, da União Nacional de Estudantes, ao lado dos militantes do Levante Popular da Juventude. E são pessoas extremamente comprometidas com a democracia, com os direitos, com a luta e o combate às opressões, comprometidas com a justiça social e com a verdadeira transformação da nossa realidade. Então, eu queria pedir, presidente, que as palavras que foram proferidas aqui ao Levante Popular da Juventude não constassem em ata dessa comissão, porque é muito ruim a gente criminalizar um movimento social tão importante como o Levante Popular da Juventude. Também dizer, presidente, que se a gente transformar essa comissão toda vez num espaço em que nós vamos dar o troco no outro ou tentar imputar sobre o outro um processo de criminalização, essa comissão tende a não avançar. Então, o Levante Popular da Juventude, no dia 1º de abril, data em que nós fazemos questão de lembrar o que foi a ditadura militar, para que não se repita, para que não se esqueça da memória, da consciência do povo brasileiro, os atos que foram cometidos durante esse processo, realizou em todo o país manifestações direcionadas a denunciar o que ainda acontece no dia de hoje, com tantas tentativas de ataque à democracia. Atos que tiveram no seu cerne denunciar atentados à democracia que ainda acontecem no dia de hoje, e não o contrário. Então, nós não podemos, aqui nessa comissão, ter requerimentos que dizem sobre terrorismo de um coletivo do movimento estudantil e ainda pedindo que a Procuradoria-Geral da República instale um inquérito para apurar. Ora, nós somos a Comissão de Educação que deve se pautar, inclusive, presidente, nas pautas de relevância para a educação brasileira. E se tem uma coisa que eu sei, que o Levante Popular da Juventude tem compromisso, é com a educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada. O Levante esteve à frente, junto com outros coletivos e movimentos, das principais lutas e batalhas do nosso país para avançar no financiamento da educação. Porque eu estava aqui, Jess, quando a gente lutava pelos 10% do PIB para a educação. E o Levante também já estava. Eu estava aqui quando a gente se organizou para avançar na política de ações afirmativas. E o Levante também estava. Eu estava aqui quando a gente reivindicava que a assistência estudantil fosse uma política, porque sem garantir a permanência, nós não vamos conseguir, de fato, combater as desigualdades na educação.
e o Levante também estava. Então, se essa comissão for de fato séria e quiser se debruçar sobre temas relacionados à educação, vai reconhecer que o movimento estudantil é um grande parceiro e aliado para as pautas históricas da educação avançarem. Que o movimento estudantil é uma vanguarda na luta por financiamento, equidade na educação, reconhecimento, valorização. Então, qual é o sentido da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados atuar para criminalizar um coletivo de movimento estudantil? Olha, essa comissão não pode se transformar nisso, e, como eu disse na semana anterior, ela também não pode se apequenar. Então, presidente, já que há um movimento de desconsiderar o requerimento de retirada de pauta, eu gostaria de solicitar que a votação fosse nominal. Obrigada. Com a palavra para o encaminhamento, deputado Vermelho. Presidente Nicolas, inicialmente, a minha saudação, ao momento que eu estendo os parabéns pela tua ascensão à presidência dessa comissão tão importante desta casa, e que, com certeza, o seu brilhantismo, a sua juventude, juntamente com os demais pares aqui presentes, fará, sim, a diferença na questão da educação desse país. Eu tenho certeza que aqui os debates não ficarão apenas na questão da ideologia, mas sim há uma pauta muito grande, desafiada, para que esta comissão possa acelerar os seus trabalhos e realmente fazer com que isso ande em prol da educação, em prol de um país melhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade, presidente, e os demais membros desta comissão, para fazer aqui um agradecimento especial por uma pauta importante de trabalho e de resultado, que discutimos o ano passado com Tarcísio, com Cláudio, com tantos deputados desta comissão, e que hoje foi um entendimento aqui, por unanimidade, a votação de vocês nos dá um respaldo para que as escolas públicas e privadas possam ter a disponibilidade de recursos do BNDES, para que possam dotá-las do mínimo de segurança necessária, para que não se aconteça crimes bárbaros contra nossos pequeninos, como aconteceu no Brasil no ano passado, e precisa acontecer sempre a qualquer momento de surpresa. Com este projeto de lei que vocês nos dão hoje, com certeza os prefeitos, os representantes de escolas públicas e privadas terão um acesso importante e vão implementar as suas escolas com o mínimo de segurança possível, evitando essas tragédias que aconteceram no passado. Obrigado à Comissão de Educação, conte sempre com o nosso trabalho. Obrigado e abraço a todos. Deputado Vermelho, tem muito. Tá bom, só tocar aqui, só um minutinho. Passo a presidência ao deputado Átila Lira, primeiro vice-presidente, pois irei usar o tempo de liderança da oposição. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Passo a palavra ao deputado Nicolas Ferreira para uso da palavra pela liderança de oposição. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria... Como tribuna, Vossa Excelência também. Eu já sou pequenininho. Eu também. Me coloca aqui. Enfim, bom dia a todos. Eu gostaria de usar esse tempo para poder fazer uma defesa ao meu colega deputado André Fernandes e fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, de que a comissão não tem sido pautada por debates infundados e ineficazes. Pelo contrário, somente hoje nós invertemos a pauta e conseguimos aprovar dois incríveis projetos que tratam a respeito da evasão escolar e também da possibilidade de abrir uma linha de crédito no BNDES para que seja direcionado isso para escolas públicas e privadas, que irá ajudar, inclusive, muito na segurança das escolas. E o debate, eu acredito que ideológico, ele é necessário, e aqui eu começo a fazer defendendo o deputado André Fernandes. Para todos que estão aqui presentes, e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso nas suas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível, e você tem que clicar para poder acessar. Porque, após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas e, inclusive, se
vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas é óbvio que todos nós acredito que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato e como a esquerda ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive no mês retrasado e semana passada com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF, ela tem um filho autista. Esta pessoa ela foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos que foram os mentores aí do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos e logo após o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para educação, para hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, ateou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade e, inclusive, a ampla defesa, o direito de você, de fato, se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos é... Pela ordem, como que nós... presidente. O que, deputada Liz? Fazendo a defesa. Ele é o presidente. Sim, vai lá, pode fazer. Qual a ordem? Qual seria o artigo? Até de apelar ao presidente desta comissão, que pediu para usar o tempo de liderança. Ao fazer isto, o tipo de discurso que está fazendo, sem discutir... Vossa Excelência... Qual a questão de ordem, deputada? Porque ele está... Você tem que ver o artigo. Está no tempo de liderança dele, ele se inscreveu, então está defendendo. Ok. A senhora é a próxima, inclusive. Só liberar, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto do André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então, muito me espanta quando a esquerda ela não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, ó, tanque de guerra Venezuela. Você vai ver literalmente tanques de guerra passando sobre civis na Venezuela. Inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo de fato uma cegueira ideológica,
onde por conta de A defender A e B defender B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos como representantes do povo fazer é termos coerência. Coerência quando um errar, falar que errou. Eu nunca defendi nenhuma pessoa que depredou o patrimônio público aqui nesse Congresso. Vocês nunca irão me ver ir a vias de fato de agressão. Se algum dia eu falei palavrão na minha vida, se foi filmado, eu peço desculpas. Mas não me recordo, tanto aqui nessa casa ou com nenhum colega. O que acontece hoje é que existe, digamos, uma régua, que eles colocam, a régua de 30 centímetros, eles colocam que o 15 já não é mais o meio, que o meio é o 2 centímetros, ou seja, qualquer coisa que estiver no 10, no 20, vira muito extremo. Então, quando, por exemplo, você defende a legalidade do processo, para que pessoas como as pessoas do dia 8 não sejam taxadas de terrorismo e tenham penas aplicadas a elas exorbitantes, que ultrapassam da normalidade nossa jurídica, isso se chama extremismo. Eu não acredito que isso seja extremismo. Eu acredito, de fato, que as pessoas precisam pagar, inclusive uma pessoa pagou, com a própria vida. Isso aqui não é uma opinião minha. Se a maior instância do Ministério Público, que é a PGR, deu o parecer favorável para a soltura do Clezão, isso não foi feito. E por 2 meses isso foi ignorado. Sabe qual foi o fim do Clezão? A morte. E eu estive no velório dele. Lhes pergunto, eu sei que quando, aquilo que Hannah Arendt fala, né, que é a banalidade do mal. Você passa na rua um dia, você vê um morador de rua, você se assusta. Deputado Gilberto, como é possível ter uma pessoa morando na rua, deputado Ottoni? Isso é muito mal, isso é ruim. Essa pessoa precisa ter dignidade. Só que no segundo dia, você acha não tão anormal. Passa-se uma semana, um mês, um ano, e pessoas morando em situação de rua passam a ser normal. Afinal de contas, a continuidade do mal faz parecer que não tem problema. É exatamente isso que está acontecendo. E digo mais, esta pessoa que eu visitei semana passada, ela é uma mãe de família que não tem uma linha em sua ficha criminal. E eu estou para te falar para vocês, eu não quero ter que usar a tribuna dessa casa para poder anunciar mais uma morte. E quem é o responsável? Quem será responsabilizado por um autista e um morador de rua ter ficado preso 8 meses dentro da cadeia e agora foi solto por um erro jurídico? Ele será indenizado? Alguém irá defendê-lo? Os direitos humanos se colocará por ele? Ou seja, é necessário, ao defender deputado André Fernandes, mostrar todo o contexto anterior de explicar o porquê eles não serão favoráveis a pedir, não para que puna, porque o nosso papel não é isso, aqui não é uma comissão parlamentar de inquérito, mas pedir meramente, senhores, para quem talvez aqui não está entendendo, é solicitar à Procuradoria-Geral da República que apure possíveis crimes. Ou seja, não somos competentes para tal. PGR, veja se há algum crime. Se houver, a PGR irá dizer. E eu defendo este instrumento aqui, nesta comissão. Acho válido, acho que é o nosso papel como devidos representantes. E, por fim, dizer que, se Levante Popular não é terrorista pelo que eles fizeram, vocês também têm que anistiar os outros demais. O que eu digo é, ambos para mim são baderneiros. Olha só, isso chama-se coerência. Ambos para mim são baderneiros. Ambos para mim passaram do ponto na defesa das suas ideias. Isso é ser coerente. Não é ser coerente defender um lado simplesmente a qualquer custo. A minha coerência vai, condeno o Levante Popular, condeno as pessoas também que depredaram aqui, condeno qualquer um que faça o mesmo. Agora, sabe o que aconteceu? Tem muita gente nova aqui, estudantes novos aqui, talvez vocês não lembrem. Mas os Black Blocs, lá em São Paulo, e aqui também, quebraram, depedraram, quebraram o Ministério da Educação. E sabe o que aconteceu agora recente, senhores? Em 2019? Foram absolvidos por faltas de provas. Nós não estamos vivendo uma normalidade. Toda a minha solidariedade ao deputado André Fernandes, e a coerência precisa prevalecer e a hipocrisia, quando necessário, será exposta. Obrigado a todos. Passo a palavra à deputada Lides por tempo de liderança, somado com o tempo de debate. Senhor presidente,
Tomara a Deus que eu consiga falar sem usar todo esse tempo. Mas eu quero voltar aqui, caro presidente. Conselho não se dá, né? Se fosse bom, se vendia. Mas eu insisto em referir-me a Vossa Excelência como presidente dessa comissão, para que Vossa Excelência use o tempo de liderança só quando for uma coisa de extrema gravidade, para que o senhor não perca a condição do exercício da presidência. Mas Vossa Excelência tem, portanto, o direito de exercer essa sua análise da forma que quiser. Mas vamos lá. Primeiro eu quero relembrar aqui a proposta feita pela deputada Alice Portugal, que na verdade não é a proposta. Ao falar, ela lembrou, já pela segunda vez, que nós, como Comissão de Educação, nós não temos competência para fazer chegar denúncias à PGR. Ninguém individualmente, nem nós. Esta é uma competência dos partidos políticos, de entidades nacionais, e a Comissão de Educação não se enquadra nisso. Insistir nesta tese, já é a segunda vez que vem a esta comissão, tese dessa natureza, é um erro. É um erro. E isso certamente não será acatado pela PGR, por não ter nem como apreciar tal pedido. Segundo, senhor presidente, não está se discutindo, e eu quero lamentar que Vossa Excelência também não tenha feito isso, não está se limitando, e Vossa Excelência não está me ouvindo, senhor presidente. Eu vou parar de falar, porque eu preciso da audiência de Vossa Excelência, porque eu preciso responder. Com certeza. A deputada me solicitou atenção aqui, mas eu prestarei atenção em você, deputada Lides. Né? Vossa Excelência e outros deputados não discutiram a motivação do deputado André, né? Usaram, na verdade, o argumento de Vossa Excelência, é claro, e do outro deputado que usou também, usaram esse instrumento para debater outra questão, que é o 8 de janeiro, que não há como ser comparado, minha gente. Mesmo que Vossa Excelência gaste todo o verbo de Vossa Excelência, todo o talento argumentativo, não será capaz de fazer uma comparação entre a depedração dos 3 poderes da República em atos claramente identificados numa CPI desta casa, intencionais na desestabilização de um governo, com atos perpetrados por um grupo de estudantes contra um deputado que não atingiram pessoalmente do ponto de vista físico, mas que foi um protesto. Ora, eu não estou concordando com isso, mas quero lembrar, Alice, não sei se se lembra, um partido político lá na Bahia fez um enterro da prefeita Moema Gramacho, quando ela estava, inclusive, com câncer. Um fato lamentável, um fato absurdo, que nós condenamos, mas não foi considerado nem terrorismo, nada, porque se trata de manifestação política, livre, desagradável, absurda, mas ainda assim foi feito. A malhação de Judas no interior do estado da Bahia, de todo o Nordeste, imagino todo o país, no dia de sábado de Aleluia. Quantas vezes se queima Judas com cara de prefeito, com cara de presidente? O Collor, então, foi queimado no Brasil inteiro e não foi considerado ato de terrorista, porque não o é de terrorismo. Embora o deputado Alden insista em discutir o PL 2630, não é isso que está em discussão. Nós estamos tratando deste requerimento. Por isso, eu volto a dizer, esse requerimento está sendo usado como manobra para se discutir outros assuntos. Eu quero discutir o 2630. Eu quero discutir, mas não agora. Agora o que nós estamos discutindo é este ato, que é absurdo que esta comissão queira condenar um grupo de estudantes de organização de movimento estudantil. Eu, a deputada Alice Portugal, fomos criadoras de um movimento estudantil na Universidade Federal da Bahia, chamado Viração. Na minha escola existia, de economia, o movimento Sangue Novo.
existiu também o movimento Novação. Esses são movimentos pelos quais os estudantes se organizam para discutir as suas posições políticas dentro de cada faculdade, universidade, no país inteiro. E o Levante é também um movimento do movimento estudantil, uma tendência do movimento estudantil. A tentativa de criminalizar isto é absolutamente inaceitável, absurda. E comparar com o 8 de janeiro é uma forçação de barra que não tem quem, de maneira séria, possa aceitar. Por isso, eu até sugeriria, volto a dizer, presidente, que Vossa Excelência retirasse isso de pauta, mas não só retirasse, conversasse com seus companheiros para que realmente pudesse fazer a sua presidência nesta comissão produtiva, discutindo projetos de leis, discutindo coisas de importância para a educação em nosso país. Deputada Lídia, se me permite... Vou finalizar. O senhor citou, por exemplo, Hannah Arendt. Hannah Arendt faz aquela afirmação, ela tem uma teoria sobre a banalização do mal, que ela fez durante o Tribunal de Nuremberg, onde ela admitia que os nazistas, alguns casos nazistas, foram condenados sem o direito de defesa, o nazismo. Imagine se a pobre coitada fosse viva e visse o extermínio de crianças na faixa de Gaza feito pelos judeus. Ora, são situações absolutamente diferentes. O uso de uma expressão vinculada a isso que nós estamos discutindo aqui não se aplica. A apologia ao nazismo no Brasil é crime desde 1997. E, ainda assim, nós vimos aqui no governo passado diversos ministros fazendo gestos. Presidente, quero apelar a Vossa Excelência. Vamos, ou retira essa proposta, ou nós vamos realmente pedir, como já foi dito aqui, uma votação nominal, e eu vou também assinar, e outros partidos, e nós vamos tentar realmente rejeitar essa posição, porque ela não representa a competência desta comissão de Deputada Lídia, eu iria interromper Vossa Excelência para poder anunciar. Após a minha fala, o deputado André Fernandes me comunicou de que ele, pela ausência dele, ele gostaria de retirar ambos os requerimentos de pauta. Pronto, então acredito que já finaliza o debate. Vejo, assim, por ter findado o mérito, eu até mesmo encerraria aqui a discussão. Mas se alguém talvez queira discutir, não vejo que veja necessidade para dar continuidade. Podemos encerrar... Se ele retira a matéria, sim, é completamente... Tá, eu encerro então aqui, por fim, concedendo aqui a palavra para o deputado Ivan Valente. Eu posso falar só? Eu concordo com a retirada, mas queria usar o tempo só. Tá, eu vou... Tá inscrito o deputado Paulo Bilinski. Se nós pudermos, então, fechar com um contra e um favorável. 3 minutos. Deputado... Tá. Direito de resposta ao deputado Capitão Alden. Logo após o deputado Paulo Bilinski, encerramos com o deputado Ivan Valente. Muito obrigado, senhores. Senhor presidente, obrigado por ceder esse momento de resposta. Eu vou pontuar aqui para todos que estão nos assistindo. Falou-se aqui sobre o nazismo, mas... O Parlamento Europeu aprovou resolução que coloca o nazismo e o comunismo em pé de igualdade. Sabiam disso? Aí os comunistas falam o tempo todo democracia, liberdade de expressão, mas o nazismo e o comunismo foram equiparados pelo Parlamento Europeu, por maioria de seus membros. Então, essa juventude, não sei o que, para lá e para cá, ficam levantando foice, né? A faca, não sei o que, o facão, elogiando Che Guevara, elogiando o nazismo, elogiando o fascismo, é tudo a mesma coisa, tudo farinha no mesmo saco. Então, vamos separar o joio do trigo, e, infelizmente, isso representa muito mais do que a vã consciência de alguns senhores percebem aqui. Mas parte dessa juventude toda, infelizmente, infestada pelo comunismo. Deputado Paulo Bilinski com a palavra, 3 minutos, logo após o deputado Ivan Valente, 3 minutos. Senhor presidente, aqui é a Comissão de Educação
eu sou professor de Direito Penal, professor de Direito Processual Penal, então eu vou aproveitar para dar uma lição aí para o pessoal que tem dúvida sobre o que significa uma indicação para PGR, tá? Existe uma questão técnica aqui chamada adequação típica, né? Adequação típica é você ligar um fato a uma norma. Então, quando o deputado André Fernandes coloca no requerimento dele prática do ato de terrorismo, que era isso que estava sendo discutido aqui, se é terrorismo, não é terrorismo, olha, vocês podem ficar 100% tranquilos, tá? Não existe nenhuma espécie de vinculação ao requerimento. Então, desqualificar o requerimento do André Fernandes porque está escrito terrorismo é tecnicamente incorreto da parte dos senhores. Então, vocês podem parar de perder tempo com o negócio que está errado do ponto de vista técnico. Tá? Então, como que funciona do ponto de vista real? Só para instruí-los aqui sobre o caso. A gente encaminha uma notícia para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para quem seja. E aí a autoridade competente vai proceder à investigação e, ao final, vai realizar a adequação típica, que é indicar o fato à norma. Então, os senhores podem ficar tranquilos. A gente pode chamar de terrorismo, pode chamar de dano, pode chamar do crime que quiser, porque não vincula a autoridade competente. Então, fiquem tranquilos. Podem parar de perder tempo da comissão, perder tempo que poderia estar sendo utilizado para a gente realmente progredir no debate e parar com a enrolação e permitir que seja feita a investigação. Porque quem não deve, não teme. Então esse esforço absurdo que é feito para impedir que um fato criminoso, obviamente criminoso, não estou discutindo aqui a adequação porque é uma questão técnica da autoridade competente, mas um fato que é obviamente criminoso, vocês não querem investigar, pô, isso aí é o modus operandi da esquerda, né? Então, passação de pano absoluta para todos os crimes praticados pelo vosso lado, né? E terror absoluto e erros técnicos para o lado oposto, né? Então eu tenho certeza absoluta que se fosse aqui o contrário, os senhores estariam se mobilizando, votando, gritando, chorando. Mas nunca, quando é do lado de vocês, quando a gente pede para apurar uma conduta que é obviamente criminosa, não precisa ser formado em direito, então eu dou a desculpa aqui para os senhores, não precisa ser formado em direito para saber que o que aconteceu com o André Fernandes é um ato criminoso. Então os senhores parem de ter medo, não precisa ter medo da apuração dos fatos. Justiça é necessária, a apuração do fato criminoso é necessária. Os senhores têm que parar de fugir da justiça. A gente sabe que o presidente conseguiu, mas vocês têm que admitir que esse fato foi um fato criminoso, tá bom? Então, vamos parar de discutir as indicações, se pode ou não pode indicar para o MPF, para a PGR, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal. Vamos parar de discutir isso daí e vamos tocar a nossa pauta. Quer que seja investigado? Vai ser investigado. Deixa a autoridade competente decidir. Não são vocês que vão impedir. Muito obrigado. Passo a palavra para o deputado Ivan Valente por 3 minutos e passo também a presidência para o segundo presidente Átila Lira. Presidente. Teria que retirar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a primeira coisa que eu queria colocar aqui, rapidamente, é o seguinte: nós não podemos transformar a Comissão de Educação em delegacia de polícia. Isso aqui é para discutir educação, plano nacional, piso salarial nacional, é para isso que serve. A segunda questão, se tem alguém que pode ser acusado de terrorista nesse parlamento, é o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi quem queria botar bomba em quartéis e ele foi expulso do Exército. Terceiro, quem fala aqui, entende, que defende liberdade, tem que renegar, entende, a ditadura. Vocês defendem a ditadura e os torturadores até hoje. E quem fala aqui é testemunha ocular da história. Quem acha que não teve tortura, posso levar na Rua Tutóia e no comando do 2º Exército. Estão lá ainda as dependências da tortura no Brasil, que o Bolsonaro sempre apoiou, inclusive o brilhante Ustra. Ele devia ser preso só por isso, mas ele vai ser preso pelo conjunto da obra. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é a tentativa de reescrever uma história, Os socialistas, inclusive, um dos parlamentares citando o seguinte, os comunistas e tal, você nunca leu nada sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Batalha de Stalingrado, sobre a unidade dos aliados com os russos.
onde morreram 1.800.000, onde o nazismo foi derrotado, meu caro. Foi derrotado. Quem entrou no bunker do Hitler foram os comunistas. E isso não quer dizer que a gente apoia o stalinismo. Precisa ler mais história para vir debater aqui, para a gente poder vir debater aqui. Vocês não entendem nada disso. Agora, o que eu acho só é que o levante social pela juventude... O deputado está com a palavra, por favor, parlamentar. O levante social da juventude, ele sempre atuou como juventude organizada, inclusive, para ir atrás dos torturadores que nunca foram punidos no nosso Brasil. Quero falar de um. Em 1981, no Rio Centro, sentado num Puma, tinham 2 terroristas do DOI-CODE, militares, amigos do Bolsonaro. Um morreu com a bomba no colo. O outro, ao invés de ser punido, ele foi promovido para deputado. Ele de capitão foi para coronel da reserva, capitão Wilson Machado. Para mim, todos esses que participaram do golpe de 8 de janeiro, para voltar aqueles 21 anos de assassinatos, desaparecimentos políticos, entende? Tortura, censura, fechamento do STF, que vocês querem agora de novo, fechamento do Congresso Nacional. Por isso não teve golpe e não teve nem apoio militar. Vocês perderam. O Lula é o presidente, vocês perderam. Enfia a viola no saco. Chega de trazer, inclusive, um estrangeiro de extrema direita para falar sobre o STF, para falar sobre a democracia brasileira, quando o Trump, a qual ele é subordinado, invadiu o Capitólio. Não queria dar posse ao presidente eleito Biden. Essa gente. Não. Aqui vocês vão respeitar a democracia. E o que foi feito lá em Fortaleza foi também o seguinte: o parlamentar apoiou explicitamente o golpe de 8/1, e mais do que isso, ele postou a favor do golpe, da depredação, do vandalismo, e está sendo processado por isso no Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte: quando quiserem debater ditadura militar, renuncia a Brilhante Ustra, essa turma. Não vem falar em democracia aqui para mim, não. Tá? Teve 21 anos de trevas, de anos de chumbo, e vocês nem passaram pela ditadura. E você está aqui também porque você é deputado eleito. Eu fui condenado a 3 anos de prisão na ditadura por defender liberdade para organizar partidos políticos. O senhor não estaria aqui se eu não tivesse lutado antes. Se dependesse do Bolsonaro, você não seria deputado. Não defendendo guerrilheiro, estou defendendo a democracia. E paguei por isso, inclusive com meus diplomas de engenheiro e de professor, que eu fui 10 anos impedido de exercer. Porque eu lutei contra esses sequazes, esses bandidos, esses generais que agora queriam dar o golpe de Estado. Inclusive o coronel Cid e o chefe deles, chama Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro não for punido, nós vamos continuar aqui no Brasil tendo tentativas de golpe. Os generais Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, Garnier, eles têm que ir para a cadeia, que é o lugar deles. Quem atenta contra a democracia, contra o Estado de Direito, vocês defenderem aqui o vandalismo, a tentativa de golpe, apenas eu peço o seguinte: é que os grandes têm que ser primeiro. Primeiro Bolsonaro. Obrigado, deputado Ivan Valente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão. Obrigado.